Novamente, bom dia a todos. Já atingimos aqui, já temos 25 presentes na sala. Vamos dar início, então, hoje à nossa atividade síncrona, nosso segundo encontro, do qual nós vamos abordar duas aulas relativas a essa semana. Queria dar só algumas observações em relação a, antes de iniciarmos. Já está lá atualizado, né? Ou seja, eu estou botando pouco a pouco conteúdo durante as semanas. Tem lá a aula 11, que é uma aula que ficou até longa, de 2 horas. Tem a aula 12, que eu estou para postar, que ficou outro vídeo relativamente grande, em que eu apresento como fazer economia, algumas questões de como enxergar a economia, a complexidade das teorias econômicas e por aí vai. A aula 13 já está lá disponível, que nós vamos falar hoje, a aula 14, que é a que nós vamos fazer agora, e a aula 15, que também já está disponível. Então, o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Eu vou apresentar os personagens do drama, quem são os atores econômicos em uma economia. Então, mais ou menos uns 50 minutos, 50, 60, 70 minutos. E depois nós vamos abordar um pouco mais como que vocês vão começar a fazer o estudo de caso de vocês, em dupla, como a gente combinou e organizou na primeira semana. E eu vou mostrar aqui um exemplo, que é a cultura do sisal, que é uma cultura que eu estudei no meu mestrado. Enfim, eu fiz um trabalho que foi premiado, foi o melhor trabalho do Nordeste. O sisal é uma cultura do semiárido. E aí eu vou mostrar, ou seja, assim como vocês vão fazer estudos de caso, eu vou fazer um estudo de caso para vocês verem como é na prática, para a partir da próxima semana, algumas aulas já vão estar relativas a esse início de estudo de caso. Então, como são várias atividades, vocês vão realizar o trabalho pouco a pouco. Então, ele é um trabalho feito por etapas e não um trabalho feito do qual você, só no final do período emergencial aqui, né, das atividades acadêmicas remotas emergenciais, é que você vai entregar. Então, não é assim. Você vai pouco a pouco construindo o seu estudo de caso a partir daquilo que nós vamos conversando aqui nas nossas semanas, tentando fazer uma ponte entre a teoria econômica, entre questões econômicas mais teóricas, e com a prática da realidade de vocês, com o objetivo de que isso faça com que vocês tenham um pouco mais de percepção na prática de como funciona a economia. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer essas duas partes. Primeira parte, falar sobre quem são os atores econômicos, e na segunda eu vou apresentar o estudo de caso, que aí está dividido na aula 13. Está dividido na aula 13 e na aula 15, ou seja, eu vou apresentar a cultura. Então, vocês vão ver uma parte mais escrita, que vocês vão fazer cada um da sua cultura, e depois eu vou apresentar o ciclo produtivo da cultura de maneira mais intuitiva, para que vocês enxerguem como que funciona isso um pouco mais na prática. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Então, eu vou avançar aqui. Quem quiser pode abrir o microfone aí e pode perguntar. Bem, eu estou gravando também essa aula para disponibilizar ela posteriormente lá no Moodle, como prática já, para que vocês estudem. Então, o que acontece? Nessa semana, a aula 11, aula número 11, como foi que chegamos aqui, uma breve história do capitalismo. A aula 12, que desabrochem sem flores, como fazer economia, que eu vou ainda postar e aviso a vocês quando estiver disponível. E essa aula de hoje, 14, os personagens do drama, quem são os atores econômicos, elas se baseiam em capítulos do livro do Cheng,
E como são capítulos muito grandes, por conta do problema de direitos autorais que nós temos aí em relação à UFO, como a UFO, infelizmente, não tem biblioteca virtual, e por uma questão, enfim, de respeito aos direitos autorais, eu fiz as aulas com bastante detalhe, por isso que ficou um vídeo lá de 2 horas, espero que vocês assistam até o final, enfim. E a próxima aula que está faltando eu postar aí é de hoje, ela está bem detalhada, porque como eu não posso disponibilizar o capítulo, do livro, assim como eu fiz na primeira semana, na segunda semana, que eu disponibilizei os capítulos em um podcast, então eu fiz as aulas muito bem detalhadas, porque eu não vou poder disponibilizar a leitura para vocês, a não ser que vocês desejem comprar esse livro, que é o livro do Cheng, Hajo Cheng, que é um coreano, que é professor na Inglaterra, e na aula de hoje nós vamos falar da página 159 a 185, que é o capítulo 5, que tem aquele tema lá, quem são os atores econômicos. Então, a nossa aula vai se basear nisso, e por isso que eu também estou gravando, porque essa aula ela vai ficar disponível com o máximo de detalhes, porque, mais uma vez, vou repetir, como não é um texto meu, como eu já disponibilizei alguns capítulos, como esses capítulos são muito longos, acho que os 3 dão quase 150 páginas, então eu não posso disponibilizar a leitura para vocês. Esse livro também, eu não sei se a biblioteca vai abrir em algum momento para a gente retirar livro, mas ela também não tem aqui. Eu já solicitei para comprar esse livro também, ele não está disponível. Enfim, a gente vai fazendo aí dentro do possível, por isso que eu construí aulas muito bem detalhadas, em que eu busco tentar não perder nenhum detalhe do que o autor trabalha e da forma como o autor apresenta a economia. Então, é um livro muito, muito simples, ele é um sucesso internacional, inclusive. É um livro que traz principais conceitos econômicos, e é um livro que traz uma abordagem diferenciada da realidade. Então, diferente dos tradicionais manuais de economia, esse é um livro que permite você ter uma visão muito mais, enfim, na tentativa de ser muito mais realista, enfim, muito mais heurística também, na ideia de você compreender a economia de uma maneira intuitiva. Porque a economia, como eu passei eu tenho até o primeiro vídeo que eu falo que é economia, que é um vídeo de 2018, que eu fiz uma aula logo quando eu cheguei aqui em Monte Carmelo, do qual, às vezes, a economia pode parecer uma ciência complicada, pode parecer uma ciência de difícil compreensão, mas, com certeza, com uma linguagem simples e intuitiva, é possível todos entenderem economia, mesmo que vocês não sejam economistas. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, mais uma vez, aqueles que desejarem interromper, pode abrir o microfone, pode falar, que aí eu paro e não tem nenhum problema, não. A gente vai, dentro dessa dinâmica, sanando qualquer dúvida e qualquer questão que vocês tenham. Vou lembrá-los mais uma vez, como essa é uma turma grande, que tem 40 matriculados, mais uma vez eu vou frisar a importância de vocês acessarem todas as aulas, lerem todo o material, enfim, lembrando, diferente da aula presencial em que a gente está lá às 45 horas aula, aqui muito do conteúdo será você que terá que desempenhar o papel, enfim, ativo, de aprendizagem ativa, porque como nós temos poucos encontros, né? Até porque educação à distância não tem como fazer 100% de encontro presencial, isso é impossível. Mais uma vez, lembro a necessidade de vocês lerem, acessarem os vídeos. Enfim, eu estou tentando produzir até um conteúdo muito diferenciado, tem dado um grande trabalho, mas tem sido um prazer produzir coisas que podem depois ficar posteriormente, enfim, para outros momentos dos cursos, quando voltarem a serem presenciais. Ok? Então, vamos dar sequência.
que é que nós temos para hoje aqui? Nós vamos falar um pouco mais sobre os atores econômicos, ou seja, quem que opera a economia. Então, a economia, ela é uma coisa abstrata, né? Ou quando se fala mercado, também é um troço abstrato, porque a economia é feita de agentes econômicos. E a visão que predomina hoje, e veja, o que nós vamos falar aqui hoje tem muito a ver, inclusive, com o momento histórico que o Brasil vive, porque há no Brasil, né, desde o ano passado, com a eleição do novo presidente, a adoção de uma visão individualista, né, dos direitos à liberdade individual, que nasce, sobretudo, e ganha força especialmente com as questões econômicas. Então, hoje em dia, há uma visão predominante na economia, que é a chamada visão neoclássica, em que afirma que nós somos indivíduos, que temos direito, que fazemos escolhas racionais. Todas as nossas escolhas que são racionais, elas se baseiam nos nossos sentimentos de egoísmo individual ou de individualismo, né? Ou de liberdade, então eu tenho o direito de escolher algo. E parte-se da ideia de que sempre ao escolher algo, por mais que seja um egoísmo individual, eu sempre faço uma escolha com o objetivo de maximizar o meu bem-estar. Então, essa é a lógica do ponto de vista da teoria econômica, e essa também é a lógica de sociedade econômica que tem ganhado força em vários países nos últimos anos, com a eleição, sobretudo, de, por exemplo, governos mais direcionados ao que poderíamos chamar governos de direita. Então, esses governos de direita, eles enxergam como a economia? Eles enxergam de que a economia é uma ciência da escolha, os indivíduos têm direito de escolher, partindo do pressuposto de que a escolha é racional, que aqui todo mundo tem um nível de capacidade de escolher qualquer coisa da maneira adequada. Então, se eu decidir comprar um carro, eu estou fazendo uma escolha racional. Se eu decidir comprar uma casa, eu estou fazendo uma escolha racional. Isso parte do meu interesse egoístico, então eu quero obter algo para mim, e dado que eu quero obter esse algo é meu, né, o individualismo, é a liberdade, o direito de fazer essa escolha, e sempre essa escolha ela é positiva. Tudo isso vai acontecer dentro de um sistema de preferências. E nessa visão de como funciona a economia, e nessa visão em que muitos governos passam a orientar a sua visão econômica e as suas estratégias de sociedade, esse sistema de preferências ele opera dentro de um mercado que considera-se um mercado que ele tem um equilíbrio, onde a demanda das coisas, a demanda dos bens, a demanda dos serviços vão ter um equilíbrio com tudo aquilo que as empresas produzem em termos de bens e em termos de serviços. Então, essa é uma visão que pressupõe uma sociedade em equilíbrio. Ok? Essa é uma visão individualista da sociedade. Por isso é que muito dessa visão, que se a gente for, por exemplo, se a gente for pegar agora a orientação econômica do Brasil, veremos que há sempre um discurso na televisão, na mídia, etc., mesmo na mídia a favor e na mídia contra, mostrando, por exemplo, a necessidade que o governo está dando, né, ou seja, que o ministro da Economia está dando ao governo não interferir na economia. Por quê? Porque ele tem essa visão, olha, os agentes econômicos individuais, ao todo mundo ter as suas escolhas racionais, terem o seu próprio egoísmo, e se todo mundo tem um egoísmo individual, consequentemente, a sociedade, tudo dará certo,
porque o egoísmo individual pressupõe que todo mundo vai buscar o bem-estar, e o bem-estar da sociedade será maximizado, e de que, portanto, por exemplo, o Estado, em incomodar o agente econômico, destruirá esse equilíbrio que existe entre as nossas vontades de consumir e as vontades que os produtores têm de produzir, e logo essa seria uma visão em que a economia funcionaria perfeitamente. Mas aí vem a pergunta, né? Será que a economia, na prática, ela funciona perfeitamente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Podem abrir o áudio e qualquer coisa a gente vai parando e vai tentando explicar. Onde que tá onde que começa o problema? O problema começa na lógica de achar que nós, indivíduos, sempre fazemos escolhas racionais. E aí, na página 162, o Cheng coloca lá: o objetivo de vida dos indivíduos seria, abre aspas, de maximizar sua utilidade pessoal e não como pessoas da vida real, membros de uma família, com amor, ódio, empatia, crueldade, comprometimento. Ou seja, a ideia de que a gente age racionalmente sempre, de que nós somos sempre egoístas, na realidade isso não se revela 100%. Então, eu posso até como, digamos, administrador de uma empresa, né, dono de uma loja, né, enfim, gerente de uma fábrica, ou igual vocês podem ser lá agrônomos de uma propriedade rural, você naquele momento ali, você pode até ser racional, tomar decisões racionais de produção, de venda, de consumo e assim por diante. Mas veja, na nossa vida pessoal, como agentes econômicos, como indivíduos, como famílias, nem sempre nós somos racionais. Por quê? Porque nós temos família, nós temos sentimentos, nós temos vontades que podem ser vontades irracionais, nós temos amor e assim por diante. Então, por exemplo, talvez se alguém fosse comprar um relógio de 3.000 reais, isso não parece uma decisão racional. Mas você faz por prazer. Se você vai dar um presente para o seu pai ou para sua mãe, essa vontade de consumir, essa escolha, ela não é motivada por racionalidade, ela é motivada por amor ao seu parente, do qual você está dando algo material que o deixará satisfeito. Então, isso mostra que essa visão individualista da economia é uma visão que está completamente cheia de erro, porque as escolhas, elas nunca vão ser racionais, ou talvez a racionalidade seja a última das coisas que nós tomamos. Ok? Então, isso é muito fundamental. Talvez, mais uma vez, você possa ser, talvez, racional lá na sua propriedade, mas quando o produtor ele resolve comprar uma caminhonete de 120 mil que consome 5 quilômetros com 1 litro de combustível, só roda 5 quilômetros, isso aí não tem nada de racionalidade. Você comprou por satisfação. A sua decisão de consumo não tem nada a ver com cálculo econômico. E é preciso entender que isso ocorre. Então, a economia, ela não funciona somente baseada na escolha racional. E a outra coisa que nós vamos trabalhar mais à frente é a questão do egoísmo individual, ou seja, nós também não temos só como sentimentos o egoísmo individual. Ah, eu trabalho, eu vou comprar aqui o meu carro porque é para me dar satisfação, não quero nem saber. Mas não é só isso. Então, há outros sentimentos que também fazem com que, como agentes econômicos, nós tomemos decisões que não são decisões tidas como decisões da visão neoclássica. E essa visão individualista, ela ganha muito apelo político e moral a partir dos anos 80.
Por isso que aquela questão do fórum que eu coloquei, ela vem muito nesse sentido, ou seja, a partir dos anos 80, com a globalização, com essa tal da, entre aspas, lógica do neoliberalismo, de uma sociedade global do consumo, de uma sociedade em que vende a ideia da meritocracia, o individualismo ganhou uma força monstruosa. E parece que a economia está em tudo, parece que tudo que fazemos sempre é para trazer um retorno, um resultado econômico, mas, na realidade, estamos equivocados, porque estamos esquecendo que, como humanos, nós temos várias outras razões de agir, e essas várias outras razões de agir explicam, por exemplo, porque alguns países ainda são pobres, porque se todo mundo é racional, por exemplo, não era para existir um país pobre. Se todo mundo é racional e egoísta e atinge o bem-estar, então não era para a gente estar a ponto de viver uma crise econômica. Então, tudo isso destrói a ideia, ainda que predominante, destrói a ideia de que esse modelo seja realista. Mas veja, ganha um apelo moral e ganha um apelo político. Por quê? Porque o que está por trás dessa ideia é a própria ideia da liberdade individual. E como economista, é muito o que eu vejo quando eu assisto os discursos do Paulo Guedes, o ministro da Economia, o atual ministro da Economia, toda vez a liberdade de empreender, a liberdade do setor privado, a liberdade da atividade produtiva. Sempre, ou seja, e lógico, essa ideia é uma ideia que tem um apelo político e moral, até porque todos nós desejamos, ainda que dentro de certos limites, ter liberdade individual. E aí há um grande erro aqui que o Cheng aponta, que é que nós estamos aí confundindo, ou seja, por que tem um apelo político essa ideia, tem um apelo moral? Porque a gente passa a confundir a nossa liberdade de comprar um carro, comprar uma roupa, comprar um sorvete, comprar uma casa, abrir uma empresa, fechar uma empresa, abrir um negócio na internet, fechar um negócio, chegar na nossa propriedade, vocês que estão no mundo rural, ali eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser na minha propriedade. Então, a tal da liberdade de escolha do consumidor e a tal da liberdade econômica se confunde, muitas vezes, com a tal da liberdade política. E por isso que ganha apelo. Mas, como diz Cheng, não há qualquer relação clara entre liberdade econômica de um país e a sua liberdade política. Então, isso aí é muito importante. Ou seja, a despeito de acharmos que temos uma liberdade econômica, acharmos que a liberdade econômica também resulta numa liberdade política. Esse apelo individualista, ele não é real. Porque nós estamos aqui numa universidade, e uma universidade nos obriga a pensar diferente do que acontece nas redes sociais, ou enfim, ou na imprensa, em que com poucas linhas as pessoas acham que podem compreender as coisas, entender as coisas. Então, vamos lá. Por exemplo, às vezes eu vejo que, enfim, nos discursos do governo, você vê a confusão, por exemplo, sempre há a confusão de que o comunismo tira a liberdade econômica, que o comunismo tem uma ditadura. Mas há várias ditaduras que são ditaduras capitalistas, onde a pessoa tem liberdade econômica. Aí basta você ir no Emirados Árabes Unidos e no Catar. Aquilo ali tudo é ditadura, é uma monarquia, enfim. É uma ditadura, enfim, em moldes mais soft, como diria, né? Mas veja, mas lá o cara tem liberdade de consumo. Então, eu não tenho liberdade política, você não vai chegar num país desse, ou na Arábia Saudita, e vai criticar o governo, porque você vai ser preso e morto. Mas você tem liberdade de consumir, de comprar uma casa, de ter uma propriedade privada, de plantar,
de abrir uma fábrica, de fechar uma fábrica. Se você for para a China, aí veja, a China já é uma ditadura de esquerda, mas também mista, ela tem um pouco de socialismo e um pouco de capitalismo. Então, essa é a coisa que se tem que ter compreensão de que o que está por trás dessa ideia é a ideia de que há uma liberdade, ou seja, nossa liberdade de comprar não resulta em liberdade política. Por exemplo, um exemplo brasileiro clássico. Eu não sei se eu falei, acho que eu não falei ainda. Ou seja, a ditadura brasileira, você não tinha liberdade política, mas era uma sociedade capitalista. Se você perguntar para o seu pai ou para o seu avô se ele podia comprar um carro, se ele podia ter uma casa no nome dele, ele podia, mas era uma ditadura. Então, a ideia de achar que democracia está ligado com liberdade econômica não tem nada a ver. Assim como você pode ter num país democracia, como, por exemplo, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, ou seja, você tem regimes altamente democráticos, mas você tem uma economia excessivamente estatal. Então, veja, ou seja, não é verdade que a atuação do Estado, que agora a gente fica ouvindo toda hora, e que chega para mim, economista chato, fica ouvindo, toda hora Bolsonaro achar que ter Estado é ter comunismo, ou Paulo Guedes, se o Estado produzir amendoim, é comunismo. Isso não existe. Então, a Noruega é comunista, a Suécia é comunista, a Finlândia é comunista, enfim, vários países em que o Estado tem tudo, ou o Estado faz muita coisa, esses países, eles não são comunistas, eles são capitalistas, mas eles têm um outro tipo de capitalismo. Por isso que é importante que vocês assistam a aula número 11, uma breve história do capitalismo, em que a gente conversa ali um pouco sobre o capítulo em que você faz uma abordagem histórica do começo do capitalismo até o capitalismo dos dias atuais, não confundindo essas questões relativas ao Estado. E aí é muito importante, porque chega na disciplina para vocês do curso de agronomia, eu começo a ficar meio nervoso, porque, por exemplo, não tem setor da economia que tem mais a presença do Estado do que o nosso setor rural. Quando um produtor rural compra uma caminhonete de 100 mil reais com desconto, ele tem um subsídio, ele está tendo a ajuda do Estado, o Estado tirou aquele custo, aquele imposto para ele. Quando você, produtor rural, quando vocês forem aí para a vida real, vocês vão ver, quando você vai no Banco do Brasil e pega agora um crédito do Plano Safra, você pega esse dinheiro subsidiado pelo Estado. Então, o Estado ajudar o setor rural não faz do Estado um Estado comunista. Senão, todos os agricultores rurais no Brasil, eles, na verdade, eles são os grandes comunistas do país, porque o setor rural tem ajuda em vários sentidos. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental que vocês precisam carregar profissionalmente. O Estado ajudar o setor rural não quer dizer que o Estado é comunista. Ele ajuda porque o setor rural é um importante setor da estrutura produtiva nacional. E, logo, o subsídio é fundamental. Tudo bem, o Leandro fala aqui, se quiser abrir o microfone também, Leandro, pode abrir aí e falar. Todo mundo. Por exemplo, eu estudo a Europa, estudei desenvolvimento rural europeu, a maior política que existe na Europa é a política agrícola. Sim, mas a Europa é comunista? Ela não é comunista. Então, o que eu estou querendo dizer do apelo individualista para a gente ir avançando é de que, por exemplo, na eleição de 2008, você via muito agricultor aqui nessa região. Eu estou até fazendo um levantamento dos desafios. Então, por exemplo, a onda bolsonarista que teve aqui na região agrícola estava defendendo Estado mínimo. Ou seja, mas como que você, produtor rural, você vai defender Estado mínimo se você é o cara que tem mais ajuda na sociedade? Não sou eu servidor público, porque eu não compro uma caminhonete com subsídio, eu não compro uma propriedade urbana com subsídio. Por exemplo,
O cara que paga ITR, o cara tem uma propriedade de 200 hectares, o cara não paga nada de imposto. O que é isso? Subsídio. Quando você vai lá, se você abrir um restaurante na cidade e for pegar um empréstimo para abrir o seu restaurante, você vai pagar um juros monumental no dinheiro. Mas se você pegar se você pegar e tiver uma propriedade rural e plantar lá, sei lá, arroz, você vai poder pegar um dinheiro para sua produção, para você dar manutenção ao seu custo, ao seu ciclo produtivo, custeio, investimento, etc, etc, ou comercialização, a custo baixinho, coisa que o tio da cidade não vai ter. Então, isso mostra que a gente precisa ter muito cuidado com as formas como a gente pensa, e vocês vão ser profissionais. Eu acho que a universidade, ela é isso. Você vem aqui para aprender a pensar, aprender a compreender a sociedade. E é fundamental que você entenda que é preciso ter um certo rigor, porque quando a gente fala disso, a gente fala de um tema do qual eu domino, que é a economia. E como a economia funciona. Então, isso é fundamental. E outro problema do apelo individualista é de que a busca desenfreada dos interesses próprios através dos mercados muitas vezes não produz resultados econômicos socialmente desejáveis. Então, aí, veja, não é uma questão de esquerda, de direita, de centro, de meio, de alto, de baixo. É o seguinte: se todos nós somos egoístas, escolhemos racionalmente, se todos nós fazemos a nossa escolha, e essa escolha, eu, você, João, Maria, Pedro, Bruno, Manuel, o Joaquim da mercearia, se todos nós fazemos escolhas adequadas, então não era para ter resultados econômicos indesejáveis, desigualdade, pobreza. Porque se todo mundo está fazendo de maneira adequada e atingindo seus interesses, por quê? Porque, então, eu não tenho uma sociedade melhor? Então, esse é um problema de justificação moral. Às vezes eu não sei o quanto vocês assistem de notícias sobre isso, sobre economia, enfim, assiste jornal, etc. Mas às vezes é igual a gente agora está diante de uma super crise. Às vezes eu fico ouvindo o Paulo Guedes, ele fala como se agora o mercado fosse salvar. Igual vocês vão se formar. Se o governo não tiver uma política de emprego, vocês vão se formar e vão ser desempregados. Não vai ter empresa para contratar. O mercado é assim. Está todo mundo quebrando. Então, a escolha racional, as escolhas ditas racionais feitas pelo mercado, elas não estão produzindo resultados positivos à sociedade. E logo, isso quebra a ideia de que o apelo individualista ele é um apelo positivo. Na realidade, ele é bom do ponto de vista moral, do ponto de vista político, mas ele é bom do ponto de vista teórico, porque no mundo real ele não funciona. Ele não funciona. Ok? Ele não funciona. Enfim, é uma coisa que a gente vê na realidade, ou seja, a desigualdade no Brasil está atingindo limites assim alarmantes. E isso mostra que o mercado não tem capacidade de resolver os problemas da sociedade. Ok? Quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode. Quiser perguntar. Então, veja. Na realidade prática, nós não tomamos, ou são muito poucas as decisões econômicas que nós tomamos de maneira individual. A maioria das nossas decisões, nós tomamos do que Chang chama de a escolha institucionalizada. Então, aí eu botei, como vocês não vão ter acesso ao livro, passagens que são importantes. Então, veja, a visão individualista para ele ficou obsoleta desde o final do século XIX. As ações econômicas mais importantes nas nossas economias foram realizadas não por indivíduos, mas por grandes organizações com complexas estruturas internas de tomada de decisão,
corporações, governos, sindicatos e organizações internacionais. Então, hoje, quem faz muito das nossas escolhas são essas estruturas organizacionais. Então, na verdade, quem escolhe consumir eu escolho até comprar uma blusa, ok? Só que não foi eu que escolhi fabricar ela com 2 botões desse jeito. Uma corporação decidiu por mim. Quando eu estou aqui na UFO trabalhando, qualquer decisão relativa ao meu trabalho é um sindicato que briga. E as organizações internacionais, cada vez mais, elas vêm ganhando força. Então, a realidade é essa, ela está dada, igual no campo de vocês. Não adianta o governo do Brasil ficar reclamando das questões ambientais. As instituições internacionais, elas fazem pressão para que todos os países hoje estabeleçam políticas ambientais rigorosas. É a realidade do momento, do século XXI. E aí não adianta você falar que isso não escolhe. Então, veja, mesmo nacionalmente, há escolhas que um país faz que são vindas são vindas de estruturas de governança, elas vêm de fora para dentro, impondo regras que são coletivamente globais, poderíamos dizer assim. E aí não dá para brigar muito com essas coisas. Ok? Igual quando você for um trabalhador, também não dá para brigar por certas coisas, porque nós não temos, ou seja, a ideia de que você vai ser um indivíduo com liberdade individual. Às vezes eu assisto aí CNN, tem uns caras, porque a liberdade, a liberdade. O cara nunca leu o que é liberdade. Nós não fazemos escolha hoje absolutamente nada, ou muito pouco, porque nesse mundo complexo, nós que somos consumidores, nós fazemos algumas pressões, mas as tendências são construídas dentro das estruturas institucionais. Isso o Simon e o Kenneth viram como as primeiras críticas à questão da individualidade, à questão da liberdade. Então, vocês na área de vocês presenciam muito isso. Ou seja, um cara que é muito as brigas que estão dando. Então, um cara, não é porque você tem a sua propriedade rural que você virou um feudal, pô. Você não pode fazer o que você quer dentro da sua propriedade. Por quê? Porque se você poluir o rio, você vai ter consequências. Se você desmatar, as organizações internacionais vão fazer pressão. Há uma série de regras rigorosas. Então, não é porque eu tenho a liberdade e a propriedade minha que eu posso fazer o que eu quiser. E isso está dado na economia. Ok? Isso é uma construção do qual nós do qual nós não escolhemos muitas dessas coisas, mas somos obrigados a participar desse conjunto de, digamos, estruturas socioeconômicas que nos impõem limites por uma série de razões, ok? Então, isso é fundamental para que vocês compreendam. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pois bem. E aí, aqui, vem uma parte importante, né? Vamos agora analisar, né, as 5 mais importantes organizações que vão influenciar essa realidade, a realidade que é a escolha institucionalizada. Então, veja, quem toma primeiro decisões por a gente são as corporações, ou seja, as grandes empresas globais, cada vez mais, elas tomam decisões monumentais sobre a possibilidade de consumo. Ou seja, veja aí no campo agro, as grandes corporações impõem, por exemplo, ao mundo produtos transgênicos. E está dado isso.
Não é o cidadão que escolheu ter essa parada. Eles escolheram porque aí sim, as corporações são racionais, as corporações elas decidem adequadamente como obterem cada vez mais lucro e, consequentemente, esse lucro permite com que elas cada vez mais possam sim fazerem escolhas racionais. Mas nós que somos consumidores, elas nos impõem isso. E aí veja, e quem dentro das grandes empresas globais, ou seja, decidem? São decisões empresariais. Então, quando nós somos obrigados a consumir um determinado produto transgênico, muitas vezes essa empresa, que é uma multinacional, toma essa decisão de escolha lá no país sede dela. Então, ela toma essa decisão lá nos Estados Unidos, na França, na China e por aí vai. Então, essa decisão não é minha. Talvez não é nem do país. É uma decisão global que essa empresa toma em outro espaço e que nos obriga a fazer determinado tipo de escolha. Por exemplo, na área rural, ainda que já tenha melhorado um pouco, mas, por exemplo, todas as decisões relativas a tipo de maquinário, tudo isso é decidido no exterior. Ou seja, na verdade, você aqui, quando compra uma colheitadeira, você compra uma colheitadeira que foi pensada para operar nos Estados Unidos. Foi pensada para operar no solo de lá. Foi pensada para operar com determinadas especificidades lá. Ainda que chegue aqui, você faça determinados ajustes. Mas a sua escolha de maquinário, ela não ocorreu aqui. Ela ocorreu lá. Então, você tem essa estrutura que hoje em dia nos obriga a nos sujeitarmos às escolhas que eles fazem. E veja, cada vez mais as organizações elas possuem acionistas pulverizados. Esses acionistas pulverizados, ou seja, por exemplo, é cada vez mais difícil você encontrar uma empresa em que exista só um dono, né? Grandes empresas hoje têm milhares de donos. São poucos os casos de famílias controladoras. O caso brasileiro existe, mas se você for no exterior, você hoje não pode mais dizer quem é o dono da Apple, quem é o dono da Samsung, quem é o dono da Ford, quem é o dono da Volkswagen. Você não sabe, porque são milhares de acionistas. Então, é toda essa estrutura altamente pulverizada da economia que hoje está tomando as decisões. E veja, e hoje, no capitalismo, há uma grande diferença entre o cara que é dono da propriedade, da empresa, enfim, e o cara que controla a atividade. Então, é completamente diferente. E, inclusive, nesse ponto, eu tenho até apontado, ainda não tive muito tempo para, enfim, escrever sobre isso, mas me parece que é muito o que está acontecendo com as grandes corporações agrícolas, porque hoje você pode ter, ou seja, nesse sentido é assim, é como se você tem uma empresa em que ela é dona das fazendas. Então, eu sou lá acionista da sociedade anônima, a gente tem 50 fazendas, só que eu sou acionista, eu sou o maior dono, eu sou milionário, eu domino a empresa, só que a empresa, por utilizar técnicas de administração, coloca um gestor que controla a empresa. Então, eu sou o dono, mas eu não controlo a empresa. Então, isso é muito diferente, igual para a gente fazer uma comparação de um cara que é agricultor familiar. O cara que é agricultor familiar, ele é dono da fazenda e ele controla a fazenda dele. Ele faz as escolhas, ele toma as decisões. Então, você hoje tem um capitalismo dominante das grandes corporações, dos grandes monopólios, dos grandes oligopólios. Vocês vão ver aí essas grandes empresas agrícolas, enfim. Por exemplo, se você pensar na Monsanto, a Monsanto, quem que é dono dessa parada? Não existe dono. E os donos não estão na frente do negócio, são outros caras especializados no negócio. Então, esse é um tipo de capitalismo que vocês precisam ficar atentos. E me parece muito que o agro, porque se você pegar qualquer livro de economia rural, você vai ver que a economia rural ela divide lá entre o cara agricultor familiar e o
o chamado agricultor patronal. Então, aquele que é grande, que tem funcionário. Só que eu acho que já está chegando na agricultura essas corporações, caras que são donos de terras e mais terras e mais terras. Cara, se a gente for ver aí, tem empresas japonesas que os caras são donos de 10, 15, 20 fazendas em 5 estados diferentes. E quem é dono nem sabe onde ficam as fazendas. O cara tem o lucro, ele dane-se de onde é. Quem vai cuidar disso é o administrador profissional, que fica responsável pela gestão do negócio. Então, esse é um tipo de capitalismo que está aí presente, enfim, no século XXI. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Pois bem, Tranquilo. oi. Pois bem, o segundo caso é o caso dos sindicatos, né? Ou seja, os sindicatos, em alguns países vão dizer que os sindicatos eles atrapalham. Em outros países você vai ver que os sindicatos são parte da estrutura. Então, por exemplo, vamos usar casos para, por exemplo, calar muito a boca dos críticos aqui do Brasil. Por exemplo, se você for na Alemanha, se você pegar o livro do Schengen, ou pegar qualquer notícia aí, na Alemanha, os sindicatos dos trabalhadores fazem parte da gestão de muitas empresas. Então, se você for na Volkswagen, os trabalhadores também são parte da gestão da empresa. Se você for em outros países, os sindicatos, eles também participam da formulação das políticas públicas. Se tentou fazer isso uma época no governo Lula, trazer os sindicatos para fazerem. Por quê? Porque os sindicatos, eles representam o coletivo de trabalhadores. Então, até você, em breve, como trabalhador, vocês vão ter, acho que é o CREA, né? Vocês vão ter que se registrar, que não deixa de ser uma espécie de sindicato, quando nós temos um conselho que regula a nossa profissão, o meu caso também, que é o CORECON, nós estamos sujeitos a todas as lutas de interesse que esses caras fazem em relação à nossa profissão. E quando você vai falar, portanto, de uma gestão, seja de um negócio, ou quando você for falar uma gestão, seja de políticas públicas, os sindicatos tomam decisões pelos trabalhadores em estruturas corporativas com milhares de trabalhadores unificados e que logo não representam a minha vontade individual. Então, basta ver aqui na UFO. Então, se o sindicato resolve fazer uma greve, mas eu não quero, ele fará a greve, porque ele representa o coletivo dos trabalhadores, ele não representa o meu interesse. Ok? E nós estamos cada vez mais sujeitos na sociedade hoje a esse tipo de governança coletiva dos interesses. Isso aí vai em tudo, vai no trânsito, vai no seu condomínio, vai quando você for um trabalhador, vai quando você for numa empresa, ou seja, as corporações tomam decisões pulverizadas e coletivas, com uma série de interesses. Quando você vai para os trabalhadores, os trabalhadores também tomam uma série de decisões e interesses. Então, essa história de destruir os sindicatos porque acha que os sindicatos eles atrapalham, na verdade, se você for um funcionário sozinho em qualquer empresa, nós sozinhos não temos poder de fazer muitas coisas, porque os nossos interesses individuais são tão individuais e tão pequenos que nós não temos poder para nada, a não ser que você seja igual agora. Aí é engraçado que se compara. Agora, se você for o Messi, você não precisa de sindicato para você ter um poder econômico e o dom do talento que faz com que você dane-se qual é a decisão coletiva, você tem poder para tomar sua decisão individual. Mas a maioria de nós não será portador desse tipo de talento e nem será portador de uma determinada atividade econômica que nos permita fazer isso, logo, nós dependemos de decisões coletivas que defendam os nossos interesses. Essa é outra estrutura que funciona e que existe aí pelo mundo afora, como é o caso também que existe no Brasil. Ok?
É claro que agora, né, há muita, o sindicato vagabundo, não sei o quê, mas é uma estrutura que está aí, né? O mundo nem sempre é da forma como a gente deseja que seja, e eu acho que isso é muito importante vocês entenderem, porque senão, enfim, você sofre de véspera e vai achar que a realidade ela funciona de um jeito, mas a realidade ela é totalmente diferente. Alguma pergunta aí? Outra instituição que tem ganhado força ao redor do mundo e decide muito como funcionam as economias é o agente econômico chamado organizações internacionais. Isso aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, tem produzido assim polêmicas e mais polêmicas ao redor do mundo. Vide agora o nosso ministro também das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, do qual ele não se diz um globalista. Mas veja, por que ele está guerreando com isso? Porque as organizações internacionais, elas sejam as organizações que possuem o dinheiro, como o FMI e Banco Mundial, sejam as organizações que estabelecem regras, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ou sejam as organizações que promovem ideias, como as agências da ONU, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, todas essas organizações impõem à sociedade determinadas escolhas em nível global. Então, quando um país, por exemplo, pega um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário vai lhe obrigar a fazer certas políticas, ou seja, você não tem poder para escolher o que você quer fazer. É como se você pegasse um empréstimo no banco e o banco decidisse que você, com o empréstimo, você só pode comprar comida, que você não pode ir para o cinema. Então, é mais ou menos isso aí, só que isso em nível internacional. As regras também, as instituições, as organizações internacionais que estabelecem regras, também dão uma guerra monumental, que parece que é muito agora, parece que o governo também não entende isso, esses caras vivem em outro planeta. Então, assim, no mundo rural, eu tenho uma regra global de preservação ambiental. Se eu for contra, os países que compram minha carne, minha soja, meu milho, meu algodão, não vão comprar. E aí eles terão direito a não comprar e, por exemplo, a barrar minha mercadoria. Porque as regras internacionais vão me dar o direito de fazer isso. Percebe? Por quê? Porque simplesmente eu não estou respeitando uma convenção dada internacionalmente. Ok? E a gente, assim, é igual a Organização Internacional do Trabalho estabelece as ideias internacionais, que foi até uma crítica que fizeram, acho que outro dia, por exemplo, você não pode, o trabalho infantil hoje ele não é aceito em nenhum lugar do mundo. Então não dá para eu chegar aqui agora e contratar para minha empresa 10 crianças de 10 anos de idade. Isso é inconcebível. Então, essas organizações fazem a escolha. Então, eu, como empresário, não posso contratar uma criança. Se vocês forem lá na aula 11, para os que já assistiram, numa breve história do capitalismo, vão lembrar lá, eu falo lá, que há registros da Revolução Industrial em que criança trabalhava, mulher grávida trabalhava, o cara trabalhava 80 horas por semana, né, era 18 horas por dia de trabalho, o cara descansava 5. Então, isso aí também é inconcebível. Você não consegue mais contratar um trabalhador para o cara trabalhar 80 horas por semana. Não existe isso. Então, são convenções internacionais construídas. É a mesma coisa. Eu não posso ter um escravo hoje. Eu não posso ter um escravo. Isso é o quê? Uma convenção internacional. Se constituiu e se estabeleceu em nível global que um país que permite a escravidão não vai ser aceito internacionalmente. Então, por exemplo, você dificilmente vai comprar produtos dele, dificilmente você vai vender para ele, enfim, você tem uma situação extremamente complicada em relação a isso. Então, as organizações internacionais, elas hoje fazem um papel monstruoso nessa questão relativa às escolhas. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Espero que vocês estejam entendendo aí qual é a linha de raciocínio que a gente está
que a gente está seguindo aqui. Há uma outra organização que tem surgido com força no mundo, que são as cooperativas, que elas vão quebrar e vão romper certas escolhas. Então, as cooperativas, lembrando, são propriedades em que a própria pessoa que usa ela é dona dessa propriedade, seja uma firma, seja um usuário, um trabalhador, uma firma independente. A regra aqui se diferencia da corporação, porque o que aqui não é o poder econômico que domina, é um voto, uma pessoa. Então, não é eu tenho 10 milhões, eu mando mais do que quem tem 1 milhão de capital na empresa. E essas instituições têm criado várias formas de consumo e várias estruturas econômicas que se diferenciam e também fazem escolha por nós. Se a gente for se a gente for citar o fato agro, vamos lembrar, por exemplo, das cooperativas de leite, o quanto elas garantem a sobrevivência desse tipo de setor, principalmente do pequeno. Então, se não tem cooperativas, não tem como escolher consumir leite de um pequeno produtor, ou você inviabiliza essa atividade. Então, as cooperativas, elas ganham grandes dimensões, elas ganham um poder de mercado que possibilitam fazer as escolhas, e logo ela vai decidir uma série de questões das quais nós, individualmente, mais uma vez, não vamos decidir. Até mesmo se você for pensar como produtor, você também não vai decidir. A cooperativa decide muita coisa, a cooperativa estabelece um preço razoável, ainda que você seja dono. É o mesmo caso da corporação, mas aqui a cooperativa ela tem uma outra pegada de governança, que é a questão de uma pessoa, um voto diferente da questão da corporação, que vigora o poder econômico na maioria das vezes. Ou seja, mais capital, mais poder. Menos capital, menos poder. Na cooperativa, o poder é igual entre todo mundo, independentemente do capital. Alguma dúvida? Alguma pergunta? E por fim, aqui está a grande raiz, a grande sementinha do mal, que se chama uma instituição chamada governo. Então, o ator econômico mais importante se chama governo. Não adianta achar que não. Não adianta falar que o governo tem que ser mínimo. Não adianta falar que o governo tem que diminuir porque tem isso e tem aquilo. Porque tudo isso é papo furado em nível internacional. Não há nenhuma experiência bem-sucedida no mundo de economia em que os governos não foram aqueles que escolheram o que a sociedade ia guiar. Inclusive para aqueles que acham que os Estados Unidos é liberal. Os Estados Unidos nunca foi liberal, nunca será liberal, porque tem um governo gigantesco, tem um governo que é o maior empregador da economia, vale lembrar isso, ok? Então, a maior empresa americana do mundo, que é a Walmart, ela tem 1 milhão de trabalhadores, acho que o governo americano tem 2 milhões de funcionários, todas as esferas do governo. Então, não adianta achar que o governo não é fundamental. O governo, ele é o grande empregador na maioria dos países. Tem países, como os países escandinavos, que o governo contrata 55% da população. Então, essa história de achar que no Brasil tem pouco funcionário, não tem, falta, desculpa, aqui tem muito funcionário, isso é uma mentira, na verdade falta policial, falta médico, falta professor, falta tudo, só que aí as pessoas pegam um ou outro exemplo e acham que sobra, igual não dá para você comparar um deputado e achar que o Estado tem muito funcionário porque esse vagabundo tem 20 servidores, eu aqui não tenho nem secretário, eu não tenho, falta professor, se você for na polícia, falta polícia, se você for em qualquer hospital público, falta médico, falta enfermeiro, falta todo mundo. Aí a gente não pode pegar o político como exemplo e achar, porque em todo mundo, o Estado, na China, na França, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, o Estado é o maior empregador de boa parte dos países.
E o mercado, qual é a importância que ele tem? Ele cria, ele fecha, ele regula mercados, ele organiza esses mercados, ele constrói os lobbies, as concessões, as decisões de gestão, ou seja, o governo é aquela instituição que mais influencia as nossas escolhas. É o que mais influencia as nossas escolhas. É aquele que mais afeta as nossas escolhas. E aí não é a questão de se é bom ou se é ruim, é uma questão de que o governo é a superinstituição da sociedade, na economia é a instituição das instituições, e ele exerce um papel que, claro, cria controvérsias em todos os sentidos. Ele é objeto de disputa política, ele é objeto de disputa social, ele é objeto de conflitos de ordem econômica, enfim, ele é objeto de conflitos de guerra cultural, né? Ou seja, a forma como a sociedade vai estabelecer. Então, por exemplo, dizem que todas as universidades aqui que todo mundo aqui é comunista, né? Eu não sei onde está o comunismo. Então, isso é uma guerra cultural dentro do Estado. E por aí vai. Então é a instituição em que mais afeta a nossa escolha. Alguma pergunta em relação a isso? Então, se você pensar no mundo agro, o governo, cara, ele... Se você não tivesse a Embrapa, vários produtos agrícolas no Brasil tinham morrido. A começar que, se você for na Embrapa Cerrado, várias pesquisas relativas à adaptação cultural de vários tipos de produtos agrícolas para o Cerrado foi feito pela Embrapa, uma empresa pública. Por quê? Porque o Zezinho das couves não vai fazer pesquisa, ele não vai investir o capital dele para descobrir uma semente, sei lá, de soja, de milho, mais adequada ao cerrado, porque ele corre o risco de tomar um baita prejuízo se aquilo ali der certo. Mas quem que faz isso? O Estado. O Estado faz. Então, o Estado criou a fronteira do cerrado. O Estado abriu a fronteira do cerrado. E aí é fácil agora todos esses capitalistas aí que estão hoje em dia acharem que tudo é meritocracia deles. Não é meritocracia. Todos nós aqui vamos ter a mão do Estado nos ajudando e não custa nada a gente reconhecer que isso é verdade. Ok? Bom, vocês vão se formar numa instituição pública. Ok? Então, isso aqui é Estado. Isso aqui não é abstração, mercado. Mercado é você ir para a FUCAMP e pagar R$1.000 no curso, ou se você fizer um curso em outro lugar, 2.000 conto. Agora, de manhã, eu estava vendo um curso da FGV hoje em dia, está R$5.000. Então, quem que paga um curso de R$5.000? Aí é mercado. Quem tiver condição e for estudar lá, aí é a mão do mercado. Agora, todos nós vamos ter. Então, é da estrada, é da rodovia, é da pesquisa genética, é do banco público, é da educação pública, é da saúde, do pequeno posto que você vai tomar uma vacina, enfim, ao serviço mais complexo. Ali o Estado, ele cria, ele regula, ele estabelece, enfim. E por isso que, inclusive, eu botei aí como a maior engrenagem da figura, para justamente representar o poder que o Estado tem na sociedade. Ok? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Vamos lá, vocês estão muito quietos aí, já está todo mundo dormindo aí na nossa atividade 5. Pois bem, Gabriel aqui acordou aí. Ó. Não, pô. Ah? É muita reunião online que está tendo aí, não sei, acho que vocês podem pegar 3 disciplinas, né? Cada professor pôde optar pela quantidade de aula, né? Eu optei pela mínima. Enfim, não é fácil dar aula e assistir aula online, assim, ficar na frente do computador tanto tempo, não, mas vamos lá, né? São vários pontos que levam a gente a ter alguns pensamentos, né? Nem sei se expor isso é o correto, mas não, tá pode sendo falar. legal. Então, mas a universidade é isso. Aqui é para gente discutir, pensar. Aqui não
Eu sou um professor que eu não trago um desenho muito claro das coisas, não, até porque eu sou um economista que eu gosto, inclusive a aula 12 que eu tô terminando, é justamente isso. A gente tem que ter uma série de orientações. É assim, cara. Por exemplo, por exemplo, a gente fala hoje no Brasil que está tendo essa guerra, enfim, monumental, principalmente nas redes sociais, sobre, por exemplo, para onde a economia vai. Vamos ser. Então, assim, bom, Gabriel, você falou assim, o que que colocava? Vamos lá, vamos ser honestos. Por exemplo, eu sou um fazendeiro do café. Aí eu sou um homem, eu sou branco, eu sou educado. Eu não posso achar que o Brasil, por exemplo, na economia, ele é assim. O Brasil tem 55, 60% da população de pessoas mestiças, pobres, lascadas, sem educação. Então, eu não posso achar que não pode ter Estado. Essas pessoas, essas pessoas elas precisam de ajuda. O mercado não vai dar ajuda. Por quê? Porque eu, como fazendeiro rico, eu estou preocupado com o meu lucro, pô. Entendeu? Agora você vai ver agora, se, por exemplo, se você for uma pessoa que, por exemplo, tem alguém na sua família que tem um pequeno, que seja empresário, você vai, por exemplo, você quer sobreviver, então, mesmo que agora, na crise, você precise demitir 5 funcionários, você vai demitir. Só que esse funcionário demitido, ele não tem outras possibilidades. Ou ele arranja outro trabalho, ou ele morre de fome. Então, é muito essa pegada que a gente tem que ter. Ou seja, a economia, ela não é uma ciência exata, certo? A economia, ela não é engenharia, certo? A economia não é o ramo de vocês. Eu dou aula para vocês, dou aula para o pessoal de engenharia, dou aula para o pessoal de SI. E é interessante, assim, e lógico, vocês não estão errados, vocês têm uma pegada mais técnica. E a pegada de economia é mais essa coisa que às vezes fica parecendo enrolação, é muita conversa para lá e muita conversa para cá, mas veja, a economia, ela não é uma ciência exata. Ela não é uma ciência exata. Ela não é um cálculo agronômico que você fez para plantar milho a partir de um modelo, enfim, que você botou cinco variáveis e está resolvido. Por quê? Porque é o que esse slide mostra, é a complexidade do indivíduo. Cara, a economia tem 1 bilhão de variáveis. Aí, ó, do nada, aparece uma doença que arregaçou a economia, vai destruir a economia mundial. Outro dia eu botei no meu YouTube um vídeo com alguns dados de recessão. Reino Unido, menos 20%, zona do euro, menos 15%, Brasil está na faixa de 11% a 12%, saiu a Alemanha, menos 9%. Ou seja, a economia é isso. Ok? E mesmo com o coronavírus, veja só, o seu cálculo agronômico para plantar milho, ele não mudou. Ele vai mudar por razões de outras variáveis. Não por conta de uma razão de saúde, mas na economia muda. Na economia destrói. E a economia por isso que, se você assistiu lá o vídeo O que é Economia, eu mostro que essa é uma das questões. Ou seja, como a gente lida com indivíduos complexos, a economia não é uma ciência de laboratório. Igual, às vezes, outro dia eu vi uma foto, acho que no Instagram, algum grupo de vocês eu estou seguindo, enfim, estava me seguindo, eu estou seguindo também. Eu acho engraçado, né? Vocês vão lá, vocês montam uma fazendinha modelo, vamos testar aqui produto agroecológico, ó. Será que esse pé de alface aqui consegue sobreviver assim? Essa cenoura, esse tomate aqui sem agrotóxico, não sei o quê. Aí vocês vão testando, testam outras técnicas enfim, de manejo cultural, ajusta aqui, ajusta ali, beleza. Mas a economia eu não faço isso, entendeu? Eu não posso fazer assim, vamos fazer um modelo aqui, vamos ver aqui o que acontece na economia se toda a minha turma aqui ficar, os pais perderem o emprego. Vamos fazer um teste aqui. Perdeu o emprego. Não, a gente não faz isso na economia. Né? Vamos quebrar aqui 5 empresas para a gente ver o que acontece com o fornecimento de mercadorias. Então, a economia não possibilita isso. Por quê? Porque o indivíduo é muito complexo. Os agentes econômicos são muito complexos. Cada país tem um desenho institucional complexo. Por isso que, por exemplo, é uma tolice essa coisa aí, se bem que, na verdade, todos os governos elegem
países para tentarem seguir, igual agora a gente quer ser os Estados Unidos, a gente não vai ser os Estados Unidos, lá existe uma outra formação econômica, uma outra pegada de sociedade, é uma outra coisa, meu irmão. É uma outra coisa. Lá no país civilizado, um negro assassinado, você toca fogo em tudo. Aqui não acontece nada. A pegada é outra. A sociedade é outra. Lá eles foram colonizados por ingleses, a gente aqui foi por portugueses. Enfim, o clima lá é temperado, aqui nós somos tropical, é outras coisas. Então, é difícil, sabe? É muito difícil. A economia é isso aí. E vocês e o pessoal do mundo agro é um pessoal, querendo ou não, o agro tem muitas organizações, associações, cooperativas, sindicatos rurais, etc. Por quê? Porque o agro na economia é uma atividade totalmente vulnerável a mais variáveis ainda. Então, se você tem se você tem uma loja de sapatos na cidade, já é muito difícil e complexo, avalia você ter uma propriedade em que você produz leite, em que você produz, enfim, frango, você produz ovo. É difícil. Você tem as intempéries, você tem os problemas ligados à natureza, os problemas ligados a questões aos ciclos produtivos que você não controla. Você tem uma série de coisas que diferem do que é uma atividade industrial, uma atividade de serviço e por aí vai. Então, veja, o que está envolvido aqui? Os indivíduos, nós indivíduos, nós estamos organizados a partir de múltiplos eus. Então, é o que eu falei anteriormente, eu posso até ser como economista aqui na gestão da minha atividade profissional racional, mas quando eu chegar na minha casa e eu pegar o meu dinheiro e passar um jogo de futebol bom, eu vou pegar R$ 100 e vou comprar de cerveja, de amendoim, e não estou nem aí. Aí não existe cálculo econômico. Não existe cálculo econômico. Porque se for existir cálculo econômico, por exemplo, como que alguém vai rodar com um carro que faz 5 quilômetros com 1 litro de combustível? Como que alguém vai construir uma mansão para ter 8 quartos ociosos e o patrimônio depreciando? Então, veja como múltiplos eus. Então, nós somos vários tipos de agentes econômicos ao mesmo tempo, do qual podemos incorporar vários tipos. Agora, o múltiplo é igual a, se sua mãe ficar doente e você vai vender o seu carro, vai vender não sei o quê para salvar a sua mãe. Então, esse é o eu familiar, o sentimento, etc. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa considerar. Os indivíduos são formados pelas suas sociedades. E aí muitos de vocês comentaram lá no fórum, o consumismo é por conta da necessidade do status social. É lógico. Boa parte do que nós fazemos, do que nós temos hoje em dia, não é uma razão necessidade de sobrevivência. Igual nós não somos nômades perdidos numa montanha gelada que para a gente basta um casaco, uma cabana e comida e já está dado. Não. Nós vivemos em sociedade. Né? A questão estética, a questão do status econômico, a questão do status cultural, a questão do status racial, enfim, que está aí, é uma das grandes brigas que está surgindo nesse mundo estressado. E aí nós somos moldados, e aí somos moldados pelo consumo, pelas nossas escolhas também. Muitas das nossas escolhas, elas são definidas, por exemplo, no lugar onde a gente nasceu, as próprias escolhas familiares que vão vindo de geração, as próprias orientações, o próprio lugar onde você nasceu. E aí você vai tendo diferentes, enfim, formas de escolha, e esse indivíduo vai fazendo parte de uma sociedade mais complexa ainda, porque, enfim, nós vamos fazer parte de um conjunto, como as escolhas são institucionalizadas, então a sociedade nos influencia e nós, querendo ou não, também influenciamos a sociedade, enfim, com as nossas escolhas. É preciso considerar também que as nossas escolhas nós podem ser manipuladas pelos outros, então o marketing está aí para provar isso.
Então, muitas vezes, você tem uma escolha A, mais o marketing, um convencimento, a influência de uma outra pessoa, da família, um amigo, faz com que você mude de opinião, né? Faz com que você faça outro tipo de escolha, muda a sua percepção da economia, enfim. Os indivíduos não são apenas egoístas, né? Então, há outros sentimentos envolvidos, e os indivíduos não são muito racionais. Isso aí também é muito importante, porque nós mais uma vez, nós até podemos ser racionais, mas a nossa racionalidade ela é limitada. Nós somos racionais dentro daquilo que nós conhecemos. Mas no mundo aí fora há o desconhecido também. E o desconhecido, muitas vezes, ele muda as nossas escolhas, né? Veja como agora, nessa crise, o desconhecido, quanto tem mudado, né? Talvez muitas coisas a gente já poderia estar fazendo online há muito tempo. Mas por conta da resistência, a gente, não, mas o mundo real é melhor, não sei o quê. E agora, com essa crise, a gente está vendo que muitas coisas podem ser realizadas virtualmente sem nenhuma perda. Outras podem voltar a ser do ponto de vista presencial real, concreto, mas muitas coisas podem ser convertidas e transformadas à base de uma crise, à base de um fenômeno, mais uma vez, que não tem nada a ver com a economia. Lembrando, né? Nós vivemos uma crise sanitária de saúde que está tendo desdobramentos no campo econômico. Então, qual é o resultado final da nossa aula de hoje? É compreender que os indivíduos são os indivíduos imperfeitos que fazem parte da sociedade, que fazem as escolhas reais. Não existem indivíduos perfeitos, indivíduos que fazem escolhas precisas, escolhas racionais, escolhas eficientes, porque a gente faz escolhas a partir daquilo que a gente consegue ter como informação, né? Enfim, é mais ou menos isso aí, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Bom, Felipe. Oi. Pode falar, Leandro. Eu sou um cara que é meio adepto do homem ao lobo do próprio homem, né? Como é que é? Desculpa, falhou. Eu não sei, eu acho que minha internet está meio ruim. Não. Você tá me ouvindo bem? Agora tá melhor. Melhorou? Aham. Eu sou um cara que é mais adepto, assim, do homem ao lobo do próprio homem, né? Uhum. E se a sociedade ela é formada por indivíduos irracionais, e aí, a partir do momento que eu dou um poder de decisão de escolha para um grupo de indivíduos irracionais, né, por que eles teriam escolhas racionais para a sociedade como um todo, né? Assim, a teoria econômica, e eu vou botar na aula 12, tem uma chamada escola institucionalista e uma linha de estudos na economia chamada estudos comportamentais, inclusive se usa muito isso para finanças, é assim, você, por exemplo, vamos ver uma coisa prática, por exemplo, você tomou a decisão de fazer um curso de agronomia. A partir do momento em que você tá fazendo uma aposta, você vai estudar 5 anos, porque lá no 6º ano, você está apostando que você vai ter um resultado social e econômico positivo, ou seja, você vai ter um emprego e você vai ter uma renda. Então, essa escolha que você tomou ao entrar no curso, você tomou uma decisão racional. Nós tomamos decisões racionais, mas as decisões elas são limitadas. Você tomou uma decisão a partir das informações que você tinha agora. Igual, o mundo mudou. O mundo mudou, por exemplo. O mundo mudou agora. Igual, eu estou me perguntando como economista como que, por exemplo, vários artistas estão vivendo, porque vários vão quebrar. E aí a gente vai descobrir qual é o artista
por exemplo, musical, que realmente é rico, e de fato é rico, ou aquele que era um bright esbanjador, metido, tirado a milionário, tirado a fazer sucesso. Porque é uma profissão que está... Ou seja, o cara fez uma aposta. Então, assim, a irracionalidade que a gente está dando aqui é o seguinte: você tem parte do seu comportamento que você não tem como racionalizar, portanto, é irracional, entendeu? Nas minhas escolhas individuais, né, eu posso me dar o luxo de ter escolhas racionais, aliás, eu tenho minhas escolhas racionais e posso me dar o luxo, né, da minha liberdade individual de ter algumas escolhas irracionais. Isso. Mas a partir do momento que eu tenho uma cúpula de indivíduos irracionais, por exemplo, né, por exemplo, junto ao governo, aí eu pego pessoas imperfeitas e irracionais e coloco lá para tomar decisões que vão afetar a minha liberdade individual, que seria uma atribuição, um luxo próprio meu que eu teria, né? E é isso que eu penso assim, que eu não gosto de ter outra pessoa irracional tomando decisões pela minha liberdade individual. Mas aí, entendi agora o que você quer. Então, mas aí, veja, a gente sai um pouco do campo econômico, mas beleza, ó, isso aí essa sua questão é fundamental, porque num dos slides eu falei a diferença entre liberdade econômica e a liberdade política. Então, por exemplo, eu concordo com você, eu sou adepto também da ideia de que há determinadas liberdades que eu acho que o governo ele não tem que decidir por nós por nenhuma razão. Vamos lá. Porque aí está se confundindo no Brasil o que é ter liberdade e ser liberal do que ser conservador. Veja, vamos fazer aqui um espectro. Por exemplo, agora a gente recentemente teve um problema aí de uma criança que foi estuprada e ficou grávida. Então, quem que decidiu o aborto da criança? Ela tinha o direito de decidir? Percebeu? Outro exemplo para você pensar. Por exemplo, eu já morei na Europa. Eu acho que o uso de drogas, dane-se, cada um deve ser livre. Porque é mais ou menos, é um comportamento irracional, eu quero, fumar e ficar doidão, é um direito que eu tenho, desde que eu faça na minha casa, e o Estado não tem que se meter nisso, porque eu quero. Aí, veja, é uma atitude que eu sei que, do ponto de vista científico, aquilo vai me matar, mas eu tenho prazer. Essa é a decisão irracional. E aí é que está. A gente não pode confundir o que é, Leandro. Por exemplo, hoje, o que é que você tem hoje no governo? Você tem, por exemplo, Bolsonaro é um cara liberal economicamente, ele está se esforçando para ser liberal economicamente, é um direito, ele como governante pode escolher isso, mas ele, do ponto de vista do liberalismo político e do liberalismo cultural, ele não é liberal, ele é conservador. Ele acha que o Estado, por exemplo, não tem que liberar o aborto, não tem que liberar as drogas, não tem que liberar uma série de temas que é mais ou menos o que você falou. Se for só no campo econômico, aí é o que eu falei, no campo econômico, hoje as instituições que a gente mostrou aqui, elas têm uma gestão bem mais racional, ainda que os humanos ali sejam imperfeitos. Mas é igual eu falei, quando você for um agrônomo, com certeza 90% das suas decisões que você tomar lá na propriedade vão ser altamente racionais. Agora, quando você receber lá o seu saláriozão lá de 10 pau no bolso e você quiser sair, gastar 1.000 tomando cerveja e comprando picanha para seus amigos da vizinhança, isso não é uma atitude economicamente racional. Mas você o fará porque você não é só movido pela economia, pela acumulação, porque você quer ficar rico. Não, você é movido pelo prazer, pela amizade, pelo amor à galera que você quer estar ali tomando uma, pela diversão. É nesse sentido que a gente está ponderando o que é economia. Então, por exemplo, enfim, não sei se eu consegui te explicar da melhor maneira, mas assim, isso é bem complicado. Porque, assim, não confundir conservador,
nos costumes, etc., com o que é ser liberal, entendeu? Liberal economicamente. Porque o que é o liberal? Sim, com certeza. Não, com certeza. Né? Porque, por exemplo... Cada um pega um foguete... Isso. Então, por exemplo, há uma medida agora que foi tomada que, assim, de fato, é liberdade econômica. Assim, qualquer pessoa hoje que abrir um microempreendimento individual, hoje, por exemplo, ele não precisa pedir mais autorização. Minha esposa tem até uma. Aí tem que ir na prefeitura, falar para a prefeitura tem que te autorizar a você virar empreendedor. Então, por exemplo, essa medida que já foi assinada, o decreto pelo Bolsonaro, essa é uma liberdade econômica massa. Pô, eu quero abrir o meu negócio. Fiz lá o meu CNPJ, meu não sei o que, eu não tenho que pedir autorização para ninguém, rapaz. Por quê? Porque são atividades igual assim, o cara vai vender pizza, grande coisa. O cara vai vender, enfim, o cara vai ser designer, o cara vai escrever livro, o cara vai ser um artista, o cara vai fazer quitute para vender na feira da cidade. Para que ele precisa pedir autorização? Isso aí, veja, é liberdade econômica. Isso aí é liberdade econômica. Assim, eu quero abrir o meu negócio, eu quero. Agora, vamos trazer para o mundo agro. Você não pode hoje chegar na sua terra e fazer o que você quiser. Percebeu? Que é essa mesma liberdade que querem impor ao mundo agro. Entendeu? Que é a briga, assim, o cara dentro da propriedade dele é sua. Você pode fazer o que? Não pode. Não pode, porque hoje é aquilo que eu mostrei. Você tem organizações internacionais, Leandro, que vão falar assim, amigão, se você não preservar 30% da sua propriedade, eu não vou comprar o seu café. Mas isso aí é uma frescura. Eu não vou comprar o seu café. Mas você destruiu as suas florestas na Europa. Dane-se. Os caras destruíram no século XV, pô, no século XIV. A gente está no século XXI. É igual. Se eu tivesse no século XVIII também, eu ia querer ter um monte de escravo. Qual era o problema? Podia, mas no século XXI não pode. Percebeu? Então, assim, é essa imperfeição que a gente precisa entender. A gente toma decisões racionais, mas há várias decisões nossas que não são racionais, ou melhor, eu posso usar o termo tanto irracional como com racionalidade limitada. Há outras decisões que são tomadas e me impõem do ponto de vista das instituições internacionais e por aí vai, entendeu? Essa é uma... A questão, assim, as responsabilidades sociais, né, as responsabilidades fiscais e ambientais, né, elas são perfeitas, inclusive são tomadas de forma técnica, né? Mas aí, por exemplo, se o produtor que você citou, ele não quiser seguir essas regras, a penalidade maior que ele vai ter, talvez ele não conseguir vender o produto dele. Isso, né, se traduz ali na questão da oferta e demanda, né? Que se o produto não está de acordo com as necessidades ali do consumidor, né, seja ali o mercado mundial exigindo a responsabilidade ambiental dele, né? O mercado vai boicotar os produtos dele, né? Aí ele vai perceber que ele vai ter que se adequar às regras e os vizinhos deles assim por diante, né? Aí eu acho que acontece essa regulação de mercado por causa da oferta e demanda, né? Justamente. Enfim, mais alguém com alguma dúvida para a gente passar aqui para a segunda parte? Pois bem, o que vai ser... Vou dar só mais um minutinho. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao que a gente colocou aí? Pois bem, então, vamos aqui. Qual é a segunda parte? Isso aqui é a aula número 13. Né? Então, agora eu dei a aula 14, agora eu volto para a aula 13. E aqui eu vou mostrar para vocês um modelo, ou seja, é como se eu também estivesse fazendo um estudo de caso, do qual eu vou mostrar para vocês... Não sei por que... ampliou.
do qual vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer também parte do trabalho de vocês, que eu vou colocar a partir da próxima aula, desculpa, a partir das próximas semanas, e que vocês vão ter sempre uma semana à frente para fazer. Então, quais são as primeiras coisas em uma aproximação em relação à cultura? A primeira coisa fundamental para a gente começar o estudo de caso, e aí eu estou preparando várias coisas para eu mostrar para vocês como vocês conseguem os dados econômicos das atividades agrícolas, enfim, para vocês terem vários conhecimentos relativos a como fazer um planejamento econômico disso, né? Enfim, eu estou até preparando uns outros mini-cursos dentro de um projeto de extensão aí. Eu quero fazer vários mini-cursos mais livres, assim, enfim. Aqui a gente é muito rígido pela ementa. E a primeira coisa é a apresentação da cultura. Então, eu botei aí, então eu vou botar os arquivos, eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, o modelo, tudo certinho. Aqui tem as regras. Então, a primeira coisa fundamental, e aí eu vou apresentar para vocês o que seria o meu estudo de caso. E aí eu vou estabelecer todas as regras para que vocês sigam e vocês vão ter o meu exemplo como modelo. Então, eu não sou bem um expert em nenhuma cultura, mas eu lembrei que na dissertação minha, eu analisei a cultura do sisal, enfim, eu ganhei um prêmio, então acho que eu fui um cara que consegui capturar bem. Então, a primeira coisa é a apresentação da cultura. Então, você vai botar lá o nome da dupla, o seu estudo de caso, qual é a cultura que você selecionou. E aí, vamos lá, apresente o seu estudo de caso, ou seja, a sua cultura selecionada, descrevendo a sua origem e o seu ciclo produtivo, da plantação ao produto final, commodities ou produto processado. Então, você pode ir da plantação até a commodity, ou se esse produto for mais relevante, você falar até o produto processado, você pode também ir até o produto processado. Eu acho que, em relação a esses termos, vocês não têm dificuldade, não, né? Do ponto de vista técnico, ficou faltando até não, tá, acho que o meu Word corrigiu aí, botou em português commodities, que tem 2 M's. Alguma dúvida em relação a isso? Então, qual é a ideia? Então, quando eu estava lá na minha dissertação, que eu estudei o desenvolvimento rural de uma região da Bahia, no semiárido, famosa pela produção de sisal, que o sisal é uma das poucas culturas que dá em semiárido. A terra pode ser a mais ruim, desgranhenta que tiver, a terra ruim, seca, sem nada, lá planta isso aí e a parada nasce. Então é o seguinte, o sisal é uma planta xemixerófila, que então a origem dela é mexicana, então ela é originária de Yucatán, no México. Então, é uma cultura eminentemente tropical e subtropical, suportando secas prolongadas e elevadas temperaturas. Então, eu estou fazendo uma descrição da cultura, para mim conhecer a cultura, para depois vocês irem vendo como a gente, a partir disso... Então, a economia, mais uma vez, a economia é uma ciência social, que é importante você conhecer isso. Que, por exemplo, é importante para você saber por que se abre uma fronteira de soja hoje em dia para o semiárido também, lá, desculpa, o semiárido não, aqui para cima do centro-oeste, para o chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. Há uma fronteira de soja. Então, é fundamental, ou seja, você não vai explicar economicamente por que isso acontece se você não compreender a cultura. Então, veja, essa é a cultura de seca prolongada e elevadas temperaturas. Isso acontece tanto no México, como aqui, como na África. É uma cultura, e na Ásia também. É uma cultura que está aí em vários países considerados tropicais. Então, pertence ao gênero agave, que engloba um grupo bem definido de plantas de consistência herbácea e escapo floral saliente, que pode atingir, deixa eu marcar aqui para vocês irem acompanhando, que pode atingir 12 ou mais metros de altura. Estou aqui só para vocês verem o que é isso. A agave é um conjunto de plantas que são muito iguais, mas que têm fins diferentes. É como, sei lá, você tem vários tipos de feijão. Então, você tem vários tipos de agave. Então,
o que eu vou falar é chamada agave cisalana. Mas, por exemplo, para vocês aí que gostam de beber, quando você toma tequila, a tequila vem de uma planta, vem da planta agave, que no caso é a agave tequilana. Aqueles produtos muito da Herbalife, alguns também vêm de agave. Alguns vêm de outros tipos de agave. Então, existem vários agaves que possuem vários fins diferenciados, como esse que eu falei. O México tem muito agave tequilana. Então, o México, por isso que eles produzem muita tequila, porque a tequila vem justamente do processamento de uma planta, e essa planta que gera, enfim, aquele líquido que permite você ter uma bebida diferenciada. Então, no mundo, o sisal é a espécie de agave mais cultivada. Então, na Bahia, o cultivo do sisal é realizado de forma extensiva, com tecnologia empregada bastante rudimentar. Então, é bom vocês se familiarizarem com a cultura, porque uma das coisas de economia rural que é fundamental a gente entender é as incorporações tecnológicas que você tem na cultura. Então, o preparo do solo ou roçagem é manual, não existindo qualquer tipo de mecanização, adubação química e tratos culturais. Então, o troço é bem rudimentar mesmo. O sisal prefere solos silicosos, sílico-argilosos, soltos e profundos, dotados de bom teor de calcário. A densidade do plantio pode ser em fileiras duplas, em fileiras simples, 2 metros por 1, ou em fileiras duplas, 3 metros por 1, a depender do tipo de consórcio adotado com a pecuária bovina, caprina e ovina, ou com o milho, feijão ou a mandioca. Então, entre as fileiras, você pode colocar também outras coisas, porque como o agave é uma planta bem rudimentar, inclusive ela é muito cheia de, enfim, espinhos, é um troço bem complicado, então você pode colocar outras coisas que você não vai criar problema para que ela se desenvolva. Talvez é mais fácil que ela mate as outras culturas do que as outras culturas matarem ela. Inclusive, não é muito comum, talvez, enfim, me corrijam se eu estiver errado, porque vocês dominam mais isso, mas, por exemplo, é difícil você fazer um consórcio com pecuária caprina, porque a cabra é um bicho desgranhento que destrói tudo, mas ele não destrói a agave porque é uma planta que é mais fácil o animal sair todo ferido do que ele comer a planta. Então, assim, é uma coisa bem rudimentar. Então, vocês vejam que eu estou botando esse texto é todo meu. Essa é uma coisa importante. Não é para vocês copiarem da internet. Seleciona 2 ou 3 boas referências, duas ou três boas referências, monta o seu texto, descrevendo adequadamente como funciona a cultura que você selecionou. Então, o corte do sisal está como o plantio é realizado sem técnicas, sendo uma das etapas mais importantes do cultivo. O primeiro corte da folha acontece a partir do 3º ano de vida. A idade média da planta é de 12 anos. A folha do sisal está ligada diretamente ao tranco, podendo render entre 50 e 70 folhas de 90 a 120 centímetros por corte. O corte é feito manualmente, com uma pequena foice ou faca rente ao tronco. O transporte das folhas cortadas para o lugar do desfibramento é ainda feito por jumentos. Acreditem se quiser, mas é feito por jumentos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também. Capaz de transformar cerca de 200 folhas de sisal por viagem. Para atingir o estágio de fibra, a folha de sisal passa... Então, é uma folha que vai se transformar numa fibra. Então, passa por mais um processo rudimentar e complexo de beneficiamento. O desfibramento ocorre por meio de um raspador adaptado a um pequeno motor com capacidade de processar até 300 quilos por dia. Em geral, esse processamento é feito na própria, do lado da plantação, em geral, ou dentro da plantação. Então, corta as folhas, bota as folhas no lombo do jumento, coloca lá a máquina funcionando com uma pequena tendazinha e o cara faz ali. Ele não pega a folha, põe num caminhão e leva para outro lugar para processar. Então, o motor do sisal, ou chamada máquina paraibana, é ainda hoje a principal desfibradora dos campos de sisal.
A operação apresenta baixa capacidade operacional, entre 100 e 200 quilos de fibra seca em 10 horas de trabalho. Produz grandes desperdícios. Então, de 100% da biomassa do sisal, você só aproveita 25%. E, sobretudo, envolve um número elevado de pessoas, em média, 8 trabalhadores, para você fazer esse tipo de operação, aumentando assim os custos. Daí a fibra é transportada para tanques com água limpa, onde fica submersa por uma noite para limpar, enfim, tirar todos os resíduos, porque ela, quando você tira a fibra, você raspa, então, uma folha, você transforma aquela folha e raspa a fibra, sai um líquido gosmento, que não é reaproveitado, então você lava, aí ao amanhecer você também vai para outra técnica rudimentar, e aí por isso que isso também, ou seja, não é porque o sisal se adapta também a lugares secos, mas ele também precisa de um lugar tropical e calor, porque as fibras são levadas para secagem em grandes varais, com exposição ao sol durante 8 e 10 horas. Depois a fibra é transportada para a cidade, para as batedeiras, onde é batida, escovada, classificada e fardada, obedecendo à classificação das fibras, enfim, comprimento, qualidade, cor, maciez, limpeza, etc. Finalmente, a fibra é enviada enfardada para as indústrias, onde se obtém produtos como o baler twine, que são cordas, cordéis, barbantes. Você também tem os fios agrícolas, os tapetes, você tem esses sacos, por exemplo, que você, às vezes, ensaca café, todos feitos de sisal, em geral, são fibras naturais. Além disso, a fibra de sisal possibilita outros aproveitamentos, como bucha, para estoparia, além da possibilidade de fabricação de papel. Se eu não me engano, acho que tem um país na Ásia que transforma em papel. Mostro ou caldo, que você pode fazer melaço, enfim, álcool industrial, forragem animal e uma série de outras coisas. Você tem o bagaço também para o papel. Você tem o líquido que você pode... Enfim, você tem uma série de aplicações que você no Brasil não usa. Essas aplicações são possibilidades, mas que você não usa. Utiliza-se também a fibra para a fabricação de cabos marítimos, artigos para vestuário, calçados, artesanatos, estofarias e revestimento automotivo. Tinha uma época que a Ford queria utilizar nos carros dela o estofado dentro de sisal, entre outras coisas. Então, essa aqui é uma apresentação formal da cultura que cada dupla vai ter que fazer. Mais uma vez, não copiar da internet, faça o seu texto original, você vai ter tempo para isso. Claro, use fontes, use referência. Aqui eu não botei fonte porque esse texto é da minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado, inclusive de um livro que eu tenho sobre sisal. Enfim, esse texto é meu. Então, o importante é que vocês façam o texto. Alguma pergunta em relação a essa primeira apresentação? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pois bem, então, esses ciclos produtivos, com certeza, vocês dominam em muitos aspectos, né? É claro que talvez você possa ter um pouquinho de trabalho caso você escolher uma cultura que você talvez nunca se aproximou aí no curso, mas do que eu sei, eu acho que vocês estudam bastante, enfim, uma variedade de culturas. Não sei se é ao ponto de compreender, então veja, ao ponto de compreender o ciclo de produção. E a segunda parte do trabalho, então, vocês fizeram um texto ali, você viu, no mínimo 35 linhas, então é uma coisa razoável, é uma página e algumas, enfim, no máximo a primeira página e metade da outra, no máximo isso, de forma bem sucinta, prática, de forma sequencial, como está escrito ali, para que você tenha. O Daniel perguntou, tem a atividade do fórum para entregar até hoje, os que não fizeram. E para concluir por hoje, a segunda parte, portanto, desse trabalho de compreender o ciclo, agora, eu também vou botar o modelo para vocês, agora fazer uma breve apresentação, com imagens que você pode botar da internet,
sem problema nenhum. Coloca a fonte mais uma vez, aí não tem nenhum critério. Enfim, a não ser que... Então, na internet tem muito material. Deixa eu ver. Enquanto carrega, deixa eu só responder aqui o... É a aula número 10, Daniel. Deixa eu ver se vai carregar aqui a apresentação para a gente concluir por hoje. E a segunda parte do trabalho, então, primeiro você fez uma descrição textual, e a segunda parte, se o sistema aqui permitir carregar essa parada, para mim não está aparecendo nada ainda. Deixa eu interromper aqui. A segunda parte do trabalho, é você traduzir todo o ciclo produtivo que você escreveu. Então, um texto de uma página e alguma coisinha, 35 linhas no mínimo, descreve o processo de produção, e depois você vai montar um slide com no máximo 8 ou 9 slides, onde você vai botar o visual dessas etapas produtivas. Então, mais uma vez, esse visual aqui, ele é meu, porque, enfim, tudo aqui é meu, mas vocês vão usar da internet. Então, veja, esse é o sisal, não sei se está dando para ver bastante aí. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Então, aí nós temos o sisal, ok? Vai estar lá disponível. Então, o primeiro processo, a plantação, olha lá como é. Não precisa de muitos tratos, não precisa de muita limpeza. Ela cresce em tudo que é lugar, terra seca. Inclusive, se vocês observarem aqui, ó, há uma, não sei se o mouse aparece, como eu falei, está mostrando que no texto que a planta pode chegar até alguns metros, né? Então, em alguns países, se usa esse tronco aqui maior, que está na última parte aqui no visual. Em alguns países, se não me engano, na Austrália, eles compram isso, por exemplo, para fazer prancha de surf. Então, porque é uma madeira que você vai condensando e prensando, porque não deixa de ser uma madeira, é uma planta árvore, enfim. Ela tem essa propriedade também e se usa para se fazer prancha de surf. Assim, então, essa é a primeira parte. Então, então, se corta o sisal, aqui, ó, um exemplo da realidade. Então, como vocês podem ver, nem todo agro é pop, nem todo agro é tech. Agro é pop, agro é tech, nem todo agro é pop, nem todo agro é tech. Tem um jumento aqui, você corta, então você vê aqui, ó, se vocês forem ver aqui, não sei se o mouse aparece aqui, ó, mais uma vez você corta a rente, põe as folhas aqui. Então, eu quero o visual do ciclo de produção. Aí o cara pega e passa aqui. Então, há muito histórico de gente que perde a mão nesse processo produtivo. Isso aqui foi um processo, foi um problema nos anos 80. Nos anos 80, era muito comum se perder a mão. Então, você passa aqui no motor, veja aqui, ó, restos, os resíduos caindo aqui na lateral, aí, e atrás aqui do rapaz, você vê a fibra seca. Então, se desfibra, aí depois você seca ao ar livre, ó, põe em vários varais, né? E aí você põe para secar no sol. Ok? Então, veja a etapa que eu descrevi lá. Aí, depois você bate e seleciona. Então, ela secou. Então, veja como é uma fibra, né? Aqui tem muito problema respiratório, então já se usa máscara. Não é por causa da pandemia. Então, já se usa máscara para trabalhar. Então,
você bate, seleciona o tamanho, vê as fibras que são mais longas. Então, quanto maior a árvore, quanto maior a planta, né? Quanto maior lá a folha que você tira, mais há a chance de você encontrar os fios longos, né? Que são os mais caros, enfim. Vai depender da cor, da maciez, enfim. Na verdade, tudo isso aí, como você não tem técnicas de produção, na verdade, o que o cara vai tirando e vai fazendo desfibramento é meio que tipo uma sorte você ter fibra boa, fibra longa, porque como você não tem melhoria genética, você não tem tratos culturais, enfim, você depende muito da luminosidade, enfim, da qualidade do solo, do qual você também não corrige, você também não tem como esperar muito do produto final. Aí você enfarda ali, ó, depois de selecionado, então aqui tem um tipo de sisal enfardado, ó, você monta as colunas de sisal, e depois você pode chegar a produtos finais como tapete. Então, se você for nessas lojas aí de decoração em Uberlândia, por exemplo, ou em qualquer cidade grande, Etna, Tokstok, Leroy Merlin, você tem muito tapete de sisal lá. Você tira lá e você vai ver feito de sisal. Então, essa é uma das aplicações principais. Esse aqui é um produto agregado importante. Mas o Brasil também exporta muito enfardamento para a China. Isso aqui que seria a commodity do sisal, seria o produto bruto do sisal que você exporta, que você manda para outros países processarem, né? Eu não botei aqui o exemplo, mas você pode transformar em corda, é muito comum, e você pode transformar, como eu falei, em sacos agrícolas. Então, esses sacos de 60 quilos, enfim, que você usa para armazenar grãos, armazenar café, isso tudo aí também se produz com sisal, e o sisal tem voltado a ficar forte de novo, porque é uma fibra natural, então ela é sustentável, diferente de você, por exemplo, ensacar um produto agrícola com uma fibra sintética, que depois, se a saca rasgar, você vai jogar fora e, enfim, você vai ter um impacto ambiental. E o sisal não, é uma fibra natural, proveniente da natureza, consequentemente, ela é biodegradável, né? Enfim, essas são as formas, a primeira parte do trabalho. Então, essa primeira parte do trabalho aí que eu mostrei para vocês, que está o exemplo na aula 13 e na aula 15, eu vou disponibilizar para vocês a partir da próxima semana, que vai ser provavelmente, eu já estou finalizando a aula 16 e 17, então a partir de segunda já está liberado, e aí vocês vão ter mais uma semana para frente para fazer, sempre com prazo, cada um faz sua cultura, faz direitinho. Mais uma vez, trabalho não. Mais uma vez, um conselho: não tem problema usar coisas da internet, desde que você diga de onde você tirou. Fonte, fulano de tal, fonte, revista, fonte, site tal, fonte, livro B, fonte, artigo X. Então, não tem problema. Aqui eu não botei, porque essas fotos são minhas, o texto, tudo meu. É tudo meu, então aí eu usei o... Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta em relação ao exemplo que eu mostrei? Alguma curiosidade? Alguma coisa para a gente finalizar por hoje? Tranquilo para mim, professor. Tranquilo? Beleza. Alguma dúvida? Eu vi aqui que o Daniel perguntou da atividade. Está lá na aula número 10. Beleza, se ninguém tem nenhuma dúvida, então nós encerramos por aqui hoje. Na verdade, eu fiz a aula 14 e a aula 15. Depois eu vou finalizar essa gravação e vou disponibilizar, porque faltaram 11 alunos aqui. Mais uma vez, é fundamental a presença na aula síncrona, é fundamental fazer as atividades. Eu estou acompanhando o acesso de vocês. A chamada, Ailton, não precisa fazer, porque eu tenho registrado aqui, depois, mais tarde, eu olho quem está aqui. Eu só estou
falando nisso, eu só estou aqui na pergunta de quem é o Eu Sou o John. Então, é importante que vocês entrem com o nome de vocês, porque aí eu vou pegar aqui pela presença e vou pela lista aqui de usuários que estão ativos, e aí eu vou fazendo a chamada e vou até atualizar lá no portal isso aí, se bem que não atualiza para você. Então, é importante que vocês entrem... Oi. O meu é João Paulo Rodrigues, no caso não deu para entrar pelo negócio da UF, é a senha não quer dar, aí eu entrei pelo Google. Beleza. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, lembrando, se vocês tiverem, eu não estipulei, nem lembrando aqui, deixando registrado também, eu não estabeleci um dia para dúvida, atendimento. Na verdade, eu estou disponível a qualquer hora. Então, todo mundo que tem me mandado dúvidas, questões, enfim, tem tirado algum problema, eu respondo, enfim, se eu ver, eu respondo em questão de minutos, ou no máximo horas, ou no máximo no dia seguinte. Então, assim, qualquer questão, qualquer coisa que você precise, eu estou à disposição todos os dias. Assim que eu ver a mensagem, a gente vai já resolvendo pouco a pouco. Então, se vocês tiverem dúvida, algum problema nas atividades, vocês podem me contactar. Outra coisa, nós já estamos entrando aí num ritmo em que é possível que, a partir das próximas semanas, vocês possam ter de 1 até 2 atividades para fazerem por semana, e a partir da semana que vem, nós já vamos entrar mais na economia real, ou na economia rural, na economia real rural. Então, vamos agora entrar nos textos mais específicos da área de vocês. Essa ideia da semana passada e dessa semana foi mostrar o que é economia, o que são atores, uma breve história do capitalismo, uma coisa geral, para que você entenda que a economia é um troço complexo. E vou disponibilizar aí até domingo a aula número 12, assistam também. Eu também consigo acompanhar, então, o controle de vocês aqui pela educação à distância é muito fácil. Então, por favor, assistam os vídeos, entrem para ver as atualizações no Moodle, dá para saber quando vocês entraram pela última vez, enfim, dá para saber tudo. Aqui a gente vai deixar, os rastros permitem. Então, assim, já estamos já na 3ª semana, são 9, e tem muitos alunos aqui do curso, principalmente aqui de agronomia, que são 40 alunos, que, na verdade, ainda não fizeram praticamente nada, né? Enfim, se as outras disciplinas estão pegando, você... enfim, como perder aqui não tem nenhum ônus, não tem problema, tá bom? Então, já que ninguém tem dúvida, desculpa aí por a gente ceder, deu 20 minutos a mais, mas aí valeu a pena para a gente deixar já registrado e esclarecer mais coisas sobre isso, tá bom? Desejo um bom dia para vocês, qualquer coisa, estamos aí à disposição. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, professor. Até mais. Até, Bruno.